Olá, eu me chamo Nayara Pereira, sou pesquisadora no Laboratório de Etnomusicologia e Antropologia Audiovisual da Universidade Federal do Recôncavo. Olá a todas, olá a todos também. Sou a professora Francisca Marques, do Secult, coordenadora do LEA, e nós vamos apresentar hoje nosso trabalho de pesquisa, trabalho que nós estamos desenvolvendo agora. Antes de tudo, eu quero agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui hoje, né, agradecer a coordenação científica do evento, né, e a jornada de etnomusicologia. Bom, o nosso trabalho é sobre uma dupla maravilhosa, feminina, forte, do final da década de 70, Lula e Lucina, e a gente vai falar aqui sobre os 25 anos de música popular brasileira, mas mais que isso, né? Vamos trazer as reflexões sobre o desenvolvimento dessa pesquisa coletiva e mais ainda que isso, que é o quê? Colocar Lula e Lucinda, mulheres, no devido lugar na história que elas merecem. Uma coisa importante de salientar é que essa pesquisa vem sendo desenvolvida de forma coletiva. Então, nós somos 9 mulheres do Secult, do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas, né, da UFRB, e nós estamos formando e desenvolvendo esse trabalho coletivamente. Então, cada uma de nós estuda o projeto dentro de um subtema específico, mas a gente tem essa abordagem coletiva, que é a obra de Lula Lucina ao longo de 25 anos de carreira. Para quem não conhece, o Laboratório de Etnomusicologia e Antropologia Audiovisual, um laboratório que fica em Cachoeira, no Recôncavo Baiano, né, e que tem essa ligação com Santo Amaro da Purificação também, através do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas. Né, nós desenvolvemos o trabalho de documentação e também formação de acervos audiovisuais, né, desenvolvendo pesquisa em etnomusicologia e música popular. Bom, a pesquisa que nós estamos desenvolvendo, ela é sobre a obra de Lula e Lucina, né? Elas têm uma carreira que vem, Lully a partir da década de 60, né? Lucina também no final da década de 70, e na década de 70 elas trazem uma nova abordagem para a música popular brasileira, tanto na forma de canção, né, como na performance também, percussão, né, dos tambores, e, sobretudo, na parceria, né, na composição. Continua, Nayara. Isso, e Lula e Lucina, elas criaram o próprio selo, elas fizeram acontecer justamente ali naquele período da Bossa Nova, né? Elas foram por um caminho que trilharam Lula e Lucina, né? As duas, assim. E é muito importante falar sobre isso, e eu estava lembrando aqui, enquanto a senhora falava sobre esse trabalho coletivo, né? Em plena pandemia, cada uma no lugar, construindo, e a gente fazendo uma grande ciranda. E meio que a Lula e a Lucinda também vivem essa ciranda, né? A voz entrelaçada, o instrumento, a performance, tudo é um movimento, né? Assim como o Leá funciona, e assim também a carreira de Lula e Lucina. É o que a gente tira, assim, esse trabalho coletivo que vira um só, né? Às vezes a voz, que são duas vozes, viram uma só, o instrumento tocado forma uma melodia só, e é muito incrível poder falar de Lula e Lucina com a força que elas têm, com a beleza, né, que elas têm nas composições. E uma coisa interessante do trabalho delas é que é um trabalho que é presente na música popular brasileira, porque elas têm clássicos, né? E que vários desses clássicos eles tiveram na voz do Ney Matogrosso, seja na época dos Secos e Molhados, né, com ela, ou então posteriormente na carreira solo dele com outras músicas que ele gravou de Lulucinho, mas ao mesmo tempo é uma obra que não tem ainda o reconhecimento que merece dentro da história da música popular brasileira. Então, um dos objetivos dessa pesquisa é justamente trazer
à tona essa preciosidade, né, da música brasileira, fazendo uma abordagem que traga o universo do gênero, música e gênero, mas também música e religiosidade, né, música e comportamento, técnicas vocais, produção musical também. Então, Espiritualidade, né? a espiritualidade. Então, esse trabalho ele foi desenvolvido em 3 fases diferentes, né? Você quer falar um pouco disso, né? Pode ser. Na primeira etapa, né, nós nos juntamos todas via Google Meet, que é assim que nós desenvolvemos a pesquisa atualmente também. E a gente foi ouvir um pouco da obra, conhecer um pouquinho de Lula e Lucina, e a partir dessa identificação foi que houve a divisão dos subtemas, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas cada uma, eu particularmente lido com a voz, a técnica vocal, e aí tem colegas que lidam com a performance, outra espiritualidade, tudo isso envolvendo Lula e Lucina, perpassando pela obra e a construção delas. Então, nessa primeira etapa, a gente fez esse processo de escuta e identificação. E paralelamente a isso, a gente fez todo um trabalho de investigação mesmo, bibliográfica, né, de referências sobre a obra de Lula e Lucina. Nós não identificamos ainda nenhum trabalho que tenha uma abordagem mais profunda, específica sobre a obra delas. Né, o que nós encontramos foram referências de vários aspectos dos espaços que elas ocuparam, né, e que elas ocupam na música brasileira. Então, nós encontramos abordagens sobre Lula e Lucina, compositoras, ao mesmo tempo encontramos referência da participação delas nos festivais, né, na década de 60, década de 70, encontramos também uma grande referência que foi muito importante, que já é o início dessa etapa 2 do trabalho, foi o filme Yorimatã. Então, a equipe do grupo de pesquisa, né, Laboratório de Etnomusicologia e Antropologia Audiovisual, debruçou literalmente, né, sobre essa leitura fílmica de Yorimatã, e a partir dela nós fizemos 2 importantes discussões, né, que eu acho que fundamentaram muito essa divisão temática de desenvolvimento do trabalho coletivo que nós fizemos. Fala um pouquinho disso? Isso, e aí a gente abordou alguns tópicos a partir daquilo. O filme foi muito importante para a construção da pesquisa. A gente ainda está em processo, mas ele foi muito importante para esse processo de construção mesmo da pesquisa. Falar sobre esse início, essa coisa que veio ali da Bossa Nova, a casa de luz, assim, e a construção, a espiritualidade, a técnica vocal que a gente já havia falado, vários tópicos que nós separamos, assim, para criar. Mas a fase que eu mais gostei, sem desrespeitar todas as etapas, foi a fase que a Lucina se integrou efetivamente assim, na pesquisa, né? Foi um presente, realmente, ter ela com a gente, né? Porque ali, mesmo através de uma videochamada, ela falou, gente, você beber da fonte na pesquisa, você tem a dúvida e você vai lá e pergunta, olha, aquela fase, aconteceu tal coisa. Não é outra pessoa falando, é ela contando a história que ela viveu. Então, isso é muito incrível, é muito forte. E trazer isso para dentro do grupo de pesquisa foi realmente um presente. Esse é um ponto muito importante do trabalho que nós estamos desenvolvendo, porque ele, na verdade, tem uma relação com a quebra de tabus, na relação com a percussão, a religiosidade, a música, que é muito importante. E que a obra de Lula e Lucina traz isso, né? Porque elas foram feitas na Umbanda, né? E as entidades entenderam que elas poderiam ser os dedos deles no mundo. Né? Então, elas, ao invés de fazer a cabeça, elas fizeram as mãos na Umbanda, né? E tocaram durante bastante tempo percussão nos rituais de Umbanda, contribuindo, inclusive, para a criação de outros pontos de Umbanda, né? E isso está muito presente na música
delas também ao longo desse percurso, dessa carreira de 25 anos. Então, a espiritualidade, ela está muito presente na relação do feminino com a natureza e, ao mesmo tempo, com essa relação, né, do corpo, da percussão, da voz, né, e essa relação com a Umbanda e com a religiosidade. E tanto na Umbanda quanto na música, assim, elas abrem caminho para outras mulheres. Eu acho que isso é muito marcante no trabalho da Luli Lucina, essa coisa do selo independente, feito às mãos na Umbanda, e tudo que elas fizeram na trajetória que elas tiveram artística, abriu caminho para novas mulheres, para que outras mulheres, nós, por exemplo, pesquisadoras, pudéssemos estar aqui falando sobre elas. As mulheres tocam inspiradas, né? Elas compõem inspiradas, então é muita força no trabalho, assim. Esse trabalho ele tem uma força muito forte, de uma coragem muito grande, né? E muito inovadora, tanto musicalmente como no comportamento, né? E naquilo que a gente entende hoje da relação com novas famílias e novas formas de viver, né? O amor e a sexualidade. Então, o trabalho delas traz esse frescor e essa força que vem também dos movimentos de contracultura da década de 70. Esse é um aspecto também que nos interessa muito no desenvolvimento dessa pesquisa. Uma outra potência muito grande nesse trabalho é a relação que ele tem, né, com os festivais da década de 60, final da década de 60, 70, especialmente os festivais internacionais da canção, né? E como esses festivais interferiram, né, direto e indiretamente na produção musical brasileira, né, e na formação dessa indústria fonográfica que também estava no Brasil nesse momento. Então, o trabalho de Luli Lucina vem para romper esses padrões, né, de business, né, e vai de encontro com a produção independente, né, no lançamento do primeiro disco delas, que é Luli e Lucinha, pelo selo Nós Lá em Casa. Então, tem todo um trabalho de inovação muito grande, né, que é importante, e eu acho que a nossa contribuição metodológica para os estudos, né, da música popular e também para a etnomusicologia está nessa possibilidade de novas abordagens, né, de desenvolvimento de pesquisa e de desenvolvimento de métodos também, a partir dessa situação que nós estamos vivendo agora, né, de pandemia. Então, como a Nay falou anteriormente, cada uma de nós está em um lugar. Então, eu estou na Bahia, a Nay está no Ceará, a Rai está em Goiás, Marcela está no Rio Grande do Sul, Débora está em Pernambuco, né? Camila está em Santo Amaro. Então, cada uma de nós está num lugar, mas ao mesmo tempo a gente está nesse movimento, né, dessa roda do conhecimento. Para finalizar, né, infelizmente é muito curto o tempo, mas na live do dia 22 de outubro a Lucina trouxe algo muito bonito. Ela falou que a história, nossa história, é escrita pelas nossas músicas, referindo à trajetória dela como Luli, né? E a gente está buscando entender, a partir dessa ótica dela, a pesquisa. Ela está em processo, ela não está pronta, creio que vai desaguar muita coisa, aí a gente está plantando para colher ainda lá na frente, mas é um grande orgulho poder falar de duas mulheres fortes dentro desse espaço tão machista, tão rigoroso quanto a música, e uma história de sucesso bonita como essa. Então, nós queremos agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui apresentando os nossos trabalhos. Quem tiver interesse em conhecer mais sobre o Laboratório de Etnomusicologia, pode encontrar o laboratório nas redes sociais e pode também mandar um e-mail para a gente, recôncavo@gmail.com. Muito grata pela oportunidade, grata, Nay, por estar aqui comigo, né, a gente estreando a jornada de etnomusicologia virtual.
e eu quero salientar que eu já participei em outras oportunidades da jornada de etnomusicologia, e esse trabalho é um trabalho importantíssimo, né, que todos os anos o Laboratório de Etnomusicologia da Universidade Federal do Pará e o GEMAN, né, da UEPA, constroem, né, e compartilham conosco. Então, muito grata a todos vocês, para mim, é sempre uma alegria estar contigo, viu? Com todos vocês. Muito grata por tudo. Tchau. Tchau. Consegui. Ai. Será que deu certo, né?